Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó a principios de siglo esta metodología de metaaprendizaje. En el Mudanzas de hoy les presento a João Costa. Es el secretario de Estado del Ministerio de Educación del Gobierno de Portugal desde 2016. Doctor en lingüística, ha estudiado también en el MIT de Boston, profesor universitario e investigador, autor de varias publicaciones y libros. Es miembro también de comités científicos y profesor invitado en diversas universidades del mundo. También es presidente de la Junta de Gobierno de TALIS, de OCDE, por elección de sus propios colegas. João Costa, é sempre um prazer falar com você. É um gosto estar aqui com o Pepe Menendez e estar aqui nesta função de membro de um governo que lida com a educação e que provavelmente antes pensava que havia aqui uma tarefa que era fácil e hoje sei que é uma tarefa muito complexa, muito difícil, mas também muito enriquecedora. Eu quando cheguei pensava que as necessidades de alguma mudança eram uma evidência para todos. Hoje entendo e sei que nós não mudamos sem um grande debate, uma grande discussão e uma discussão que começa por discutir conceitos, porque a mentalidade não é uma questão legislativa, é mesmo aquilo que se constrói num debate participado e respeitado e em que todos nos respeitamos, ainda que tenhamos opiniões y visões muy diferentes. El Ministerio de Educación Portugal está de moda en España. ¿Qué te parece a ti que ha pasado en este proceso de cambio o cómo desde el gobierno lo habéis planteado? Eu diria que nós começámos em 2016 um processo de reflexão muito profunda sobre o currículo. E a primeira questão que colocámos quando aqui chegámos foi: para quê? Qual é o propósito destes 12 anos de escolaridade? Pensar este perfil do aluno, perfil dos alunos, desenhar uma política para uma educação para a cidadania, ou seja, entender que a escola que ensina tudo, mas não forma cidadãos, provavelmente não ensinou nada. E também trabalhar uma legislação na área da inclusão. ¿Cómo lo hicisteis? Es decir, ¿fue a través de una web o fue a través de unas reuniones? ¿Cómo fue exactamente este proceso? Fizemos isto em várias etapas. Em primeiro lugar, fizemos uma análise interna do nosso currículo, fizemos uma análise comparada com os currículos de outros países, fizemos o levantamento de todas as orientações curriculares em vigor, que tínhamos muito manta de retalhos com alguns programas de há 2 anos, outros há 10, outros há 20, exatamente as mesmas perguntas. O que é que entende que se espera de um aluno à saída da escolaridade? No que é que entende que a sua disciplina específica pode ser um contributo para isso? Como é que vê a relação da sua disciplina com as outras para poder atingir isso? E também tivemos a oportunidade também de interagir com vários parceiros internacionais, não é? Conhecer-vos a vocês no trabalho que fazem, mas também no âmbito da discussão na OCDE, na Unesco, em várias outras organizações que estavam a pensar estes temas. Paralelamente, começámos a trabalhar este tema com os alunos, a fazer assembleias de alunos num conjunto que nos dava uma amostra das escolas do país, ouvi-los sobre o que é a escola, como é que vem a escola, como é que aprendem, como é que não aprendem, e ouvimos também outros setores, ouvimos empresas, ouvimos as associações de pais, ouvimos os sindicatos. Há momentos em que temos de assumir o que queremos, ou seja, o desenho de uma escola inclusiva não é o desenho de uma escola que é só para alguns. O desenho de uma escola que tem programas sobrecarregadíssimos não é compatível
com a escola em que aqueles que têm mais dificuldades crecem ao lado dos outros que têm menos dificultades. A veces la impresión que pueden tener los profesores, por ejemplo, ¿no? Es que, bueno, ya lo han decidido todo, ahora hacen un proceso de participación, pero luego va a salir lo que quieren ellos. Tu experiencia y la de tu equipo, ¿cómo conseguisteis que se rompiera esta idea o que no fuera así? Quando passámos para a fase de implementação, quisemos ter um ano piloto, um ano em que deixássemos as escolas voluntariamente começar a trabalhar o perfil, começar a trabalhar com mais flexibilidade na gestão do currículo. Nem foi imposto, nem foi um daqueles projetos piloto que às vezes sabemos que os governos fazem, que é eu escolho os participantes e antes do piloto já sei que vai correr bem. E foi muito interessante porque foi uma abordagem muito bottom-up também, ou seja, nós apoiámos as escolas, mas as escolas criaram as suas soluções. E porque há dimensões que estão aqui que, embora estejam no decreto-lei, não têm a ver com decreto, não têm a ver com legislação. O objetivo foi atingir um perfil de competências mais amplo, foi ter uma escola que prepara também para a cidadania e uma escola mais inclusiva. Tudo o que vem depois, flexibilidade, autonomia, etc., são instrumentos para atingir estes desígnios. O primeiro ano foi o ano da análise documental, do debate, da participação. O segundo ano foi o ano piloto, com estas 200 e tal escolas. Sí. ¿Diseñabais el currículo de lo que ibais aprendiendo de la prueba piloto? ¿Se podría decir así? Fomos fazendo, ao mesmo tempo, o processo legislativo e o processo piloto. Porquê? Porque nós queríamos que a experiência das escolas tivesse impacto nas opções da legislação, não é? E que a legislação que estávamos a desenhar se fosse adequando também àquilo que era a realidade das escolas. ¿Qué es lo que fue cambiando a medida que el proceso se daba? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué mirada cambiaste en ese tiempo? Uma grande adesão por parte das escolas, uma grande vontade de discutir. Nós temos tido desde 2016, 2017, é um processo em curso e que felizmente tem tido esta participação interessante e sobretudo muito contraditório, ou seja, também há muita gente que não concorda. Qual é la resistencia de mirada o la resistencia cultural más importante para hacer un cambio en la educación? Quando eu centro o olhar apenas numa perspectiva disciplinar ou numa perspectiva centrada apenas no resultado, isto pode afetar a minha capacidade de ação. O outro obstáculo, e como eu dizia há pouco, prende-se muito com várias outras dimensões, é a questão que eu costumo chamar muitas vezes a falácia, como muitos chamamos, a falácia da meritocracia. Se nós sabemos que as nossas sociedades estão afetadas por muito individualismo, por um olhar que não envolve comunidade, muitas vezes, não podemos começar logo desde o primeiro ano a ter uma preocupação em que o que eu quero é que o meu filho seja o melhor da turma. Esta diferença entre igualdade, equidade, este sentido de justiça é muito difícil de veicular e não pode ser interpretado como há um Ministério agora que quer facilitar a vida aos que têm dificuldades. Não, há um Ministério que quer que todos os alunos sejam levados ao limite das suas possibilidades. ¿Te parece que puede haber una relación entre una propuesta, sobre todo en el ensino obligatorio, de unos aprendizajes interdisciplinarios y una mayor capacidad de atención a la diversidad? A um nível macro é responder à pergunta o que é que significa todos aprenderem. Isto é uma pergunta muito difícil, que nós tentamos responder com algum emagrecimento do currículo, tentamos responder com o perfil dos alunos, mas há um momento em que isto tem mesmo a ver com o tamanho do currículo.
Depois prende-se também ainda ao nível macro, portanto isto não está ainda na capacidade de decisão do próprio professor, quase uma pergunta tão simples mas tão complexa como esta, que é: o que é um aluno bem-sucedido? Portanto, isto é um nível macro de expectativas, que não são só dos ministérios, dos governos, são da própria sociedade, não é? Que é uma sociedade que se tornou ultracompetitiva, darwiniana no pior sentido, e trabalhar dimensões que são muito complexas e que nós temos convidado, quando hoje falamos muito também, está no nosso perfil dos alunos. E nós não podemos assumir que um aluno que chega à escola, depois de ter tido a família toda a ser presa durante a noite anterior, está em condições de aprendizagem como o meu filho que chega à escola e foi de carro e tomou o pequeno almoço e o leite e tudo. É que de repente não é justo. Esta crise, em termos educativos, é um enorme acelerador de desigualdades. Não podemos desprezar aquela que é a função essencial da escola, que é uma função social. El problema sería que si volvemos a la escuela y no nos damos cuenta de lo que decías ahora, de que el elemento más importante es las relaciones interpersonales, la socialización, aprender a convivir y aprender conviviendo, y volvemos a poner el foco simplemente en el aprendizaje más memorístico, se producirá como un gran desencanto, ¿no? Há coisas que vão ficar, eu acho que há dimensões disto que vão ficar. Esta potencialidade da colaboração, da cooperação, a exploração destas plataformas que são de que nos apropriamos à força, mas que nos apropriamos. Quando eu falava há pouco da função social, até posso ir mais longe do que aquilo que referíamos, não só enquanto desenvolvimento do ser humano. Estamos também a falar da proteção do ser humano. Há muitos alunos que só comem na escola, não comem em casa. Há muitos alunos que só encontram um momento de paz no seu dia no espaço escolar, que vivem em ambientes violentos, em ambientes conflituosos. Há muitos alunos que são vítimas de abusos, de maus tratos, que é o professor, quando vê o olhar triste do aluno, que entende que alguma coisa não está bem. ¿Por qué piensas de esta manera? Tú eres una persona que hablas como un profesor de instituto, lo digo en el mejor de los sentidos, claro, como un maestro, ¿no? Ter uma mãe professora pode ter ajudado. O facto de ter estudado em escolas públicas, onde cresci com grandes amigos, que ainda hoje são meus amigos, que viviam em bairros e condições de enorme dificuldade. O facto de ter trabalhado com crianças de rua, quando era jovem, em campos de férias, eu acho que foram experiências que me ajudaram a ver que nós temos de ser uns para os outros, nós temos de ser, eu sou porque o outro é, e portanto se eu deixar o outro não ser, e eu disser que isto não é um problema meu, eu estou a desumanizar-me também a mim próprio.